Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Estamos em 2 Tessalonicenses. Essa carta foi escrita logo após a primeira carta enviada pelo apóstolo Paulo, pois a primeira carta, infelizmente, deixou um ruído naquela igreja. Os irmãos interpretaram mal uma palavra do apóstolo Paulo e isso gerou uma situação de muito constrangimento para aquela igreja. O apóstolo Paulo havia dito na sua primeira carta que Cristo Jesus viria como um ladrão. E isso soou para os irmãos da seguinte forma: Cristo Jesus já voltou e nós ficamos. Eles estavam se considerando abandonados por conta da perseguição. Entre a primeira carta e a segunda, a perseguição aumentou tanto, não apenas dos judeus, mas também dos gregos e dos romanos. Sabe, a igreja era uma minoria na cidade de Tessalônica, apesar de muita gente ter se convertido, ainda era minoria diante daquela população e eles estavam sendo perseguidos de forma ferrenha. E Paulo escreve essa sua segunda carta mais uma vez para encorajar a perseverança deles. Ele começa o primeiro capítulo, como sempre, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos de Tessalônica. E ele faz 3 destaques: a fé daqueles irmãos, o amor que aumentava de um para com o outro e a perseverança desses irmãos, mesmo em meio à adversidade. Aqueles irmãos estavam padecendo muito, sofrendo muito diante daquela perseguição, e esta carta vem para sanar aquelas dificuldades, encorajando os irmãos a continuarem firmes na fé. Ele fala de maneira muito clara ao longo da sua carta que sofrer por amor de Cristo é participar do sofrimento de Cristo, é ser um com Ele, e que isso trará inúmeros benefícios. Vamos ler a partir do versículo 6 do primeiro capítulo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isto acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirados em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. O apóstolo Paulo começa a abrir o coração para essa igreja falando da justiça vindoura. Ele diz que sim, é necessário que aqueles que causam tribulação, perseguição àquela igreja também sofram esse dano e que aqueles que estão sofrendo dano recebam alívio. E Paulo deixa claro, isso acontecerá. Acontecerá na vinda do Senhor. E ele faz questão de destacar algumas coisas que acontecerão nessa vinda. Primeiro destaque é que Cristo Jesus virá com seus anjos poderosos. Não será apenas Cristo Jesus retornando à terra, mas toda uma comitiva angelical, é o reino dos céus descendo aqui para esta terra. E este dia será um dia de juízo. O apóstolo Paulo faz questão de mencionar as chamas flamejantes. Este dia será um dia de ira, de juízo, onde Deus estabelecerá toda a justiça que clamamos, toda lágrima que foi derramada diante da perseguição, da injúria, da calúnia, da violência, um dia será justificada em Deus. Ele fará justiça por nós, o nosso Redentor vive e dentro em breve se levantará sobre a terra. Essa é a esperança que deve guardar o meu coração e o teu, e era com estas palavras que Paulo estava tentando consolar essa igreja, dizendo: tenham calma, porque vocês serão saciados de justiça. Paulo está encorajando esses irmãos a permanecerem crendo. Ele está dizendo que esse dia de justiça será um dia de punição para todos aqueles que não conhecem a Deus, ou que conhecem a Deus, mas desobedecem às orientações de seu Filho Jesus. Mas para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, para aqueles que creram em Cristo Jesus, esse dia, como diz o apóstolo Paulo, será glorioso, glorioso. Então temos esse cenário aqui montado pelo apóstolo Paulo. Ele está dizendo: continuem firmes diante das lutas, diante das provações, porque todos esses que causam dor, um dia também serão punidos pelo Senhor. Vale a pena perseverar, vale a pena continuar lutando em nome do Senhor.
Meu amado irmão, não sei quais são as lutas que você tem passado. Não sei se você passa dificuldades por professar o nome de Cristo. Às vezes sofremos perseguição no ambiente de trabalho por não querer fazer aquilo que é errado, que não é ético, que não é moral. Às vezes no ambiente universitário somos tão duramente perseguidos por pessoas que criam teorias de sua cabeça e tentam encaixar todos os cristãos como se fossem todos de uma linha ideológica só, sabe? Eu sei que é muito difícil o ambiente universitário, às vezes a própria vizinhança acaba sendo hostil, mas que eu e você possamos suportar tudo isso, sabe? Porque coisa pior passou o nosso Senhor, ele não negou a cruz, aquele lugar era meu, aquele lugar era seu, e hoje nós temos liberdade em Cristo. E diante dessa liberdade, eu e você precisamos aprender com a igreja de Tessalônica que é uma honra participar dos sofrimentos de Cristo. Se eu e você sofremos perseguição e injúria, com razão, não estamos fazendo nada coerente. Mas se eu e você sofremos esses danos porque estamos servindo ao Senhor e não temos nada a dever a ninguém, sabe? O nome do Senhor está sendo honrado em nosso sofrimento. A igreja brasileira perdeu a noção do que é sofrer por Cristo. A igreja brasileira vive um tempo de muito comodismo. A gente sabe que o cenário tem se apertado por conta do judiciário, por conta de algumas leis que tramitam, mas ainda hoje é confortável para a igreja do Senhor. Então, diante de todo o conforto, que eu e você não venhamos a murmurar, diante de pequenas situações que nos ocorrem, sabendo que um dia toda a justiça será feita. Vale a pena esperar a justiça do Senhor, vale a pena aguardar aquele dia glorioso, perseverando na fé, na esperança e no amor. Que Deus te abençoe. Até amanhã no capítulo 2.